Olá, na lição de hoje nós vamos tratar de um tema que é bastante intrínseco ao ser igreja, ao ser cristão, que é cultuar a Deus. No entanto, essa atitude que é tão comum para nós merece sim algumas reflexões, porque ela precisa ser feita de uma maneira adequada. O texto bíblico básico é o Salmo 100. O Salmo 100 é um salmo bem curtinho, tem apenas 5 versículos, e desses 5 eu destaquei aqui nesse slide o início e o final. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cânticos. Assim começa e depois ele termina, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade de geração em geração, em outras versões da Bíblia, é a sua fidelidade de geração em geração. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o culto deve ser uma celebração a Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é amoroso conosco. É algo que devemos fazer, então, de maneira natural, como uma resposta a tudo de bom que recebemos de Suas santas mãos. E uma das formas de adoração a Deus é prestar-lhe culto. Nesse momento em que a gente demonstra a Ele o nosso amor e a gente procura se aproximar dele. E a gente pode colocar aqui que é uma das formas. Por quê? Porque o cristão, ele não deve adorar a Deus somente naquele momento restrito, que é o momento em que ele para prestar um culto a Deus. A nossa vida toda deve ser o hino de louvor a Deus, como dizem algumas músicas muito bonitas. E celebrar, que é a primeira palavra que a gente tem aí nesse Salmo 100, significa louvar com alegria. E é assim que devemos estar diante de Deus. Devemos estar alegres, celebrando a vida, celebrando o amor que dele temos recebido. Então, ao cultuar, devemos estar com o coração realmente cheio de júbilo, cheio de gratidão e de alegria. Uma coisa, porém, que eu queria chamar a atenção é que não podemos ter preconceitos em relação às diferentes maneiras de cultuar. Há pessoas que gostam de cultuar a Deus de forma muito efusiva, expressando de maneira assim forte a sua gratidão, como por exemplo, batendo palmas, gritando aleluia. Isso é legítimo, isso é muito bom. E outros, por sua vez, celebram a Deus de maneira mais quieta. Eu não me esqueço, há muitos anos atrás, eu era membro da Igreja Metodista em Copacabana, no Rio de Janeiro, e numa classe de escola dominical surgiu esse assunto. Alguém falou assim: tem pessoas que chegam na igreja e ficam muito quietinhas, ficam, nem parece que estão na presença de Deus. Aí uma irmã falou assim: olha, irmão, não fala isso, porque eu sou uma dessas pessoas. No entanto, não, eu fico quietinha, mas eu sinto tão fortemente a presença de Deus. Eu sinto realmente, eu fico emocionada, às vezes sem palavras, sem exprimir um ai, mas eu estou ali me regozijando na presença do Senhor. Então, nós não podemos ser preconceituosos em relação a isso. Nós temos que entender que há diferentes formas de sentir a presença e todas elas podem ter alegria. Mas ninguém deve ir a um culto por uma obrigação, ninguém deve ir ao culto por outro motivo que não seja esse, estar alegre na presença do Senhor. A centralidade do culto está em Deus. Então é por ele e para ele que todos os momentos devem ser dirigidos. Uma coisa que algumas pessoas se enganam também é achar que o culto deve ser a nossa imagem e semelhança. E tem pessoas que vão para o culto e falam assim: hoje eu não gostei do culto, não foi do jeito que eu gosto, não. O culto, ele tem que ser agradável a Deus. Nós temos que fazer aquilo que para Deus é agradável. E poucas coisas são tão agradáveis para Deus quanto ver os irmãos unidos ali em alegria, em fidelidade e comprometimento. Isso é uma coisa muito importante para o culto. Eu gosto muito dessa forma, como um antigo pastor meu também na época de Copacabana, ele terminava os cultos. Olha aqui, o culto aqui na igreja terminou. Continua agora na nossa missão. Essa é outra coisa também muito importante, é um pensamento muito relevante. O culto a Deus, ele precisa ter continuidade no dia a dia nosso, no trabalho, na escola, na família, na vizinhança,
em cada momento nosso, devemos continuar fazendo aquilo que fazemos no culto, que é confessando a Deus como nosso Salvador e sendo gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E na igreja não, na comunidade judaica, a gente tinha muitos problemas em função da centralidade do templo. O templo era considerado pelos judeus a casa de Deus, o único lugar realmente sagrado onde deveriam prestar cultos. Isso teve seus motivos, eu não estou aqui condenando por essa decisão, porque era necessário separar a adoração a Deus da adoração a deuses pagãos e garantir ali a fidelidade dos mandamentos, a correção daquilo que era feito. Mas nós sabemos que o templo depois virou um lugar de desvios muito fortes na verdadeira fé, e havia ali mercadores, aproveitadores, como Jesus expulsou uma vez naquela famosa passagem. Havia uma elite de sacerdotes ali, de líderes religiosos, exploradores. Havia todo tipo de problema. Então, hoje, quando a gente vê as igrejas se reunindo, cada uma na sua casa, através da internet, é uma demonstração que o templo é um lugar, sim, muito bom para se cultuar, porque é onde nós podemos encontrar as outras pessoas, mas não é o único lugar que deve ser usado para cultuar, né? E saber quem é Deus certamente vai influenciar na maneira como nós oferecemos o culto a Ele. É necessário, assim, a gente refletir sobre a natureza de Deus. Natureza essa que muitas vezes ela tem sido mal compreendida. E por isso a gente tem alguns. Muito embora só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Não sei quantos conhecem essa canção, os que têm mais de 50 anos, como eu, com certeza conhecem, né? Uma linda canção dos Vencedores por Cristo. E mostra como que as pessoas, muitas vezes, têm uma visão muito distorcida sobre quem é realmente Deus. Não só quem é Cristo, né? Como membro da Trindade, mas quem é Deus Pai também. E isso leva a formas de culto distorcidas. Eu acho que algumas dessas formas distorcidas são, por exemplo, Deus como um juiz implacável que está ali para nos julgar, para nos acusar, e isso não é o papel de Deus. Não é isso que realmente eu acredito. Deus como um Deus vingativo, que está pronto a nos amaldiçoar o mundo, também não é esse o Deus que eu acredito, não é esse o Deus que a Bíblia revela, não é esse o Deus que Cristo nos apresenta. Deus como um guerreiro violento, Deus como preconceituoso, como discriminador, nada disso condiz com o que a Bíblia nos apresenta, nada disso condiz com a mensagem do Evangelho. Então a gente poderia aqui, mais uma vez voltando à música dos vencedores, ouvir isso aqui. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Lindo, lindo. O amor é a essência de Deus. É o amor que faz realmente a diferença. Deus é Deus de amor, ao invés de juiz, de vingador, de guerreiro, ao invés de alguém que discrimina e que persegue, é alguém que ama. Para mim, a maior metáfora de Deus é a metáfora do Pai amoroso. E se nós que somos pais humanos sabemos quão profundo é o amor que temos pelos nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito, ele sabe também sobre esse amor. Então, é algo que nós temos que ter em mente. É algo que nós precisamos a cada dia buscar a compreensão de Deus como um Deus amoroso. E o nosso culto a Deus deve ser um ato de amor, de expressão de uma paixão
por Deus, pelo Evangelho, pelas coisas boas que temos vivenciado, pelo muito que Ele tem feito na nossa história e que fará ainda. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos a cada dia prestar realmente um culto amoroso a Ele.